no livro de Oséias. Oséias, capítulo de número 2. Oséias é um dos últimos livros do Antigo Testamento e é um dos chamados livros dos profetas menores. Oséias profetizou a nação de Israel, e há um recado muito interessante no capítulo 2, que nesta manhã eu estava orando, pedindo a Deus uma palavra, e Ele me direcionou a trazer essa palavra para a igreja nessa noite. Palavra que tem por tema Escola de Príncipes. Amém? Está dando para enxergar bem aí? Dá para enxergar as letras? Se der, pode deixar a luz acesa assim mesmo. Dá, né? Então tá bom. Oséias capítulo 2, versículos 14 a 16. Você pode acompanhar aí pelo Data Show a mensagem que tem por tema Escola de Príncipes. Nos diz assim: portanto, eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Ali eu darei as tuas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Ali ela cantará como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, me chamarás meu marido, não me chamarás mais meu mestre. Portanto, eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Ali eu lhe darei as tuas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Ali ela cantará como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, me chamarás meu marido, não me chamarás mais meu mestre. Amém? Olhemos ao Senhor. Deus, nessa noite, que aqui estamos reunidos como família tua, aqui estamos reunidos em volta da tua mesa, Pai, tendo a tua palavra como nosso banquete, tendo a tua palavra, Senhor, como a nossa luz, tendo a tua palavra como a nossa lâmpada, tendo a tua palavra como nosso guia fiel. Deus, que nesta noite, nos nossos corações, a tua palavra caia como uma boa semente, semente que venha germinar, venha produzir frutos, semente que venha nos dar a direção bendita para o nosso viver. Te louvamos, ó Deus, pela tua palavra que sempre fala conosco. Te louvamos, ó Deus, pela tua palavra que é eficaz, é viva, é infalível, é mais penetrante do que qualquer espada afiada de dois gumes, penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e das medulas, e nessa noite ela é apta para entender, discernir os pensamentos e os propósitos do nosso coração. Todos dizem amém. 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 Escola de príncipes. Na Bíblia nós temos alguns personagens, alguns homens e também mulheres, que foram verdadeiros príncipes. Homens e mulheres que realmente tiveram uma função muito principal. Quando eu falo de príncipe, eu estou falando de homens e mulheres que tiveram missões importantes, que tiveram missões de relevo, missões que fizeram diferença na história dos povos da humanidade, na história da Bíblia. Hoje nós temos também os príncipes, as princesas de Deus, homens e mulheres que têm entregado, colocado as suas vidas nas mãos do Senhor e têm no meio dessa sociedade realizado um papel, uma função muito importante. Agora eu pergunto, esses homens da Bíblia que exerceram suas missões notáveis, esses homens da Bíblia que realmente fizeram a diferença na geração em que eles viveram, qual a escola que eles aprenderam? Onde foi que eles foram ensinados? Como eles fizeram para desenvolver o caráter aprimorado, ter aquela atitude correta, ter aquela beleza que é fundamental na vida de um príncipe de Deus? Eu quero dizer que eu, você, nós também podemos ser príncipes com Deus no meio dessa geração. Podemos estar desempenhando a missão, a função, aquilo que o Senhor quer de nós nessa geração corrompida dos dias atuais. E analisando a vida de alguns personagens bíblicos,
eu pude aprender que todos eles têm uma característica em comum. Todos eles passaram pela mesma escola, todos eles passaram pela mesma cadeira de escola e todos eles aprenderam do mesmo professor. Todos eles aprenderam do professor, o Espírito Santo. Mas a escola que eles passaram para receber essas lições do mestre foi nada mais, nada menos do que o deserto. O que é o deserto? Deserto é um lugar, onde você imaginar um lugar de solidão, um lugar vazio, um lugar sem recursos, um lugar de abandono, um lugar onde você vê perigos escondidos a todo momento. Deserto é lugar de bestas feras, deserto é lugar de animais nocivos, de perigos ocultos. No deserto há muito frio à noite, no deserto há muito calor durante o dia. É o frio da solidão, é o calor das provações, e não há ambiente melhor para se aprender do que a escola do deserto. Eu vejo que esses homens na Bíblia, eu quero me ater somente a 3 personagens. Eu vejo na Bíblia que esses homens, esses 3 personagens, eles podiam ter aprendido as lições de vida que fizeram deles grandes homens no palácio, na calmaria dos palácios, no meio das mansões, no meio de um ambiente tranquilo. Mas Deus, o Espírito Santo, sempre os levou ao deserto, e foi lá que eles aprenderam as principais lições. O livro do profeta Oséias, que nós lemos, o Senhor mesmo, ele diz: eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Porque o Senhor, ele nos atrai e nos leva ao deserto para falar aos nossos corações. Porque na agitação do nosso dia a dia, no mundo corrido que nós vivemos, no meio de tanto barulho, geralmente nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. É preciso estar no deserto. E muitas vezes nós estamos no deserto, no meio da multidão, no deserto, no meio das pessoas, no deserto, no nosso dia a dia de trabalho. Quando eu falo de deserto, eu não estou falando do deserto geográfico, do deserto lugar em si, mas eu estou falando quando você passa por aqueles momentos em que mesmo em meio às pessoas você se sente sozinho, você se sente sozinha, naqueles momentos que parece que você não está mais conseguindo ouvir a voz de Deus, ou parece que Deus se distanciou de você e você não consegue mais localizá-lo, parece que Deus se perdeu de vista, parece que Deus por um motivo ou outro te abandonou. Você já se sentiu assim? Se você se sente assim, ou se você já se sentiu assim, com toda certeza você já passou, ou você já está passando pelo deserto. Deserto é um lugar que todos nós passamos, mas é um lugar que nós não devemos ficar, permanecer para sempre. A partir do momento que nós aprendemos a lição, Deus tem novos rumos para a nossa vida, Deus tem novo caminho, Deus tem coisas novas. O deserto não é um lugar permanente para nós ficarmos, mas é sim enquanto nós aprendemos a lição. O Senhor diz: ali eu lhe darei as tuas vinhas, e o vale de Jacó por porta de esperança. Vinha na Bíblia significa alegria. Vinha é de onde provém a uva. E até mesmo os nutricionistas, os cientistas, eles já descobriram que as frutas vermelhas têm o poder de dar alegria, levantar o ânimo, para estar tirando muitas vezes a pessoa daquela tristeza. Então, se você está se sentindo triste, angústia, coma bastante fruta vermelha. Tudo que for fruta vermelha é bom para levantar o ânimo, é bom para dar nova alegria. E a uva na Bíblia é um símbolo da alegria, é símbolo do Espírito Santo. Então quando o Senhor fala, ali no deserto, eu vou te dar de volta as tuas vinhas, Ele está falando, eu vou trazer nova alegria para o seu viver, eu vou renovar a sua vida. E quando Ele fala de vale de Acor, Acor na Bíblia quer dizer perturbação. O Senhor, Ele vai te levar ao deserto, o Senhor vai te ensinar, mas ao mesmo tempo Ele vai trazer de volta alegria para a tua vida, e no lugar da perturbação, Ele vai te abrir uma porta de esperança. Aleluia! Ele tira a perturbação da nossa vida, toda aquela situação que esteja te perturbando, que esteja te preocupando, que esteja te deixando meio aflito, meio perplexo, angustiado. O Senhor vai tirar, é promessa dEle para a tua vida nesta noite. E no lugar de tudo isso, Ele vai abrir uma porta de esperança.
Não é aquela porta da esperança do Silvio Santos, né? Mas é uma porta da esperança muito mais rica. Não é uma porta de esperança composta de bens materiais, tem também, mas é uma porta da esperança, onde você vai ver renovada a sua esperança de vida, onde você vai ver renovado os seus ideais, onde você verá renovado novamente tudo aquilo que você perdeu. É a porta da esperança que o Senhor tem prometido para você. E ali, lá mesmo no deserto, a promessa é: você cantará como nos dias da sua mocidade, como nos dias em que você saiu da terra do Egito. Sabe o que isso nos lembra? Nos primeiros dias da conversão, logo que você saiu do Egito, o Egito que significa o mundo. Lembra que você cantava com aquela alegria? Lembra que você buscava a Deus com aquele fervor? Lembra que você tinha aquela vontade de estar na casa do Senhor? Deus está falando que vai renovar novamente isso na tua vida, vai renovar a alegria da tua mocidade dos primeiros dias. E você, depois de aprendida a lição do deserto, sabe o que vai acontecer? Você vai passar a chamar o Senhor de seu marido e não somente o seu mestre. Sabe por quê? O Senhor quer nos levar a um relacionamento mais profundo, a um relacionamento mais íntimo com Ele. Quando o Senhor nos diz: olha, você me chamará de meu marido, Ele quer dizer que você vai ter um relacionamento mais profundo, um relacionamento mais íntimo, um relacionamento mais pessoal com Deus. Não só de conhecê-lo, não só de ter a Ele como seu mestre, não só de ter a Ele como seu ensinador, mas você vai poder chamá-lo do seu amigo permanente, o seu amigo para sempre, aquele que não quebra aliança contigo. Num casamento, a aliança é para ser para sempre. E é isso que o Senhor quer dizer para você: olha, eu tenho um compromisso de casamento com você, eu vou tomar a sua vida como a minha vida, você vai me tomar como seu dono, e nós vamos viver juntos para todos sempre, nem mesmo a morte irá nos separar. Amém? Esse é o relacionamento que o Senhor quer nos conduzir. E para tudo isso, o caminho é um só, é o deserto. Está vendo como o deserto não é tão mal na tua vida? E você pensar: meu Deus, não me deixe passar por esse deserto, meu Deus, me tira logo daqui. Mas antes de tirar do deserto, o Senhor quer lhe ensinar profundas lições. Vejamos só, alguns homens na Bíblia. Eu quero falar primeiramente de Moisés. Primeiramente, queridos, Moisés, ele foi criado num palácio. No palácio de Faraó, rei do Egito, que era a maior potência do mundo na época. Moisés, ele podia aprender muitas lições ali no palácio, mas ele teve que fugir para o deserto, ele teve que viver gado. Diz que Moisés, durante os 40 primeiros anos da sua vida, ele viveu pensando que era alguém. Deus teve que levá-lo para o deserto, e lá ele passou mais 40 anos, para ele aprender que ele não era ninguém. E depois dos 40 anos de deserto, ele voltou para iniciar a sua missão. Muitos se julgam, ou se julgariam nessas condições, no fim da vida, sem condições mais de realizar qualquer coisa. Mas Moisés, depois de 40 anos no palácio, 40 anos no deserto, ele estava agora no vigor da sua mocidade, vamos dizer assim, com 80 anos, ele pode dizer: agora eu me sinto na força do Senhor, na força do seu poder. E com 80 anos ele aprendeu que ele não era ninguém, mas Deus era tudo na vida dele, e Deus podia realizar plenamente, perfeitamente a obra que ele tinha para fazer na vida dele. E onde ele aprendeu isso, se não no deserto, no meio das bestas feras, no meio dos perigos, no meio do frio, no meio do calor, no meio da solidão, do abandono, do desprezo? Ele perdeu até a linguagem erudita que ele tinha, aquela linguagem